Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Na segunda-feira, a gente já começou a falar sobre funções vetoriais, né? Então, a gente começou a ver o que é uma função vetorial e, principalmente, entender e como desenhar o gráfico de uma função vetorial. Agora que nós já sabemos disso, hoje é a aula 7, né? Nós vamos finalmente falar sobre limites. Então, na aula de hoje, nós vamos ver limites e derivadas na mesma aula. Na mesma aula, pessoal? Na mesma aula. Poxa, mas por que assim, na mesma aula, dois assuntos assim tão grandes, né? Porque na verdade não é tão grande assim, gente. Vocês vão ver que limite de função vetorial e derivada de função vetorial é algo assim bem... Assim, eu vou falar que é fácil, mas é fácil para quem já passou pelo cálculo 1, né? Como você já passou pelo cálculo 1, já sabe tudo de limite derivada integral dessa parte de funções reais, então para você não vai ter dificuldade em ver isso hoje, tá bom? Mas tá, vamos definir um pouquinho, eu vou aqui para o quadro primeiro, porque eu quero definir com vocês o que é esse limite de uma função vetorial. Então vamos lá, vamos falar de limite primeiro. Limite. Aí eu vou deixar bem claro aqui, ó, quando eu estou falando de limite, na aula de hoje é de funções vetoriais. Mas antes de eu falar disso, vamos lembrar o que é o limite, conforme vocês aprenderam em cálculo 1. Então, lá em cálculo 1, você tinha, por exemplo, uma função, isso era lá em cálculo 1, tá? Depois eu vou mostrar como é agora. Você tinha uma função, por exemplo, que vai, sei lá, dos reais nos reais. Isso aqui é só um exemplo. Então, para cada x, você tinha um f de x, e aí, aliás, deixa eu colocar aqui, não em todos os reais, mas vamos colocar dentro de um subconjunto. E aí, por exemplo, você tinha o gráfico dessa função. Digamos que o gráfico seja isso daqui. E aí você podia calcular um limite para um ponto. Só que o que era mais interessante é que se você podia calcular o limite, não necessariamente em um ponto do domínio da função. Por exemplo, se você tinha essa função aqui, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Digamos que essa aqui é a função g. Eu te pergunto, você conseguiria, para essa função aqui, calcular, por exemplo, o g de 1? Não, porque não existe. Nesse caso aqui, não existe a imagem g de 1. Por quê? Porque o 1 não faz parte do domínio da minha função. Então, isso aqui nem faz sentido. Então, não tem nem por que eu perguntar isso aqui para vocês. Tudo bem, você não podia calcular a imagem, mas era possível calcular o limite da tua função para x tendendo a 1? Nesse caso, sim. Né? Você não conseguia calcular isso aqui, mas você conseguia calcular o limite quando x tende a 1 para essa função. Aí você usava as coisas lá do limite, você percebia então que o limite nesse caso aqui era igual a 2. Isso era possível, gente, porque limite você consegue calcular para todo ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Esse ponto, ele não precisa fazer parte do domínio da minha função. Pode fazer também, mas não precisa. Mas o mais importante é que ao redor dele se acumulem pontos que estão no domínio da função. Tudo bem? Então, olha só a ideia. A questão é, o ponto não precisa fazer parte do domínio. Basta que em volta dele tenha pontos do domínio, de modo que você consegue chegar o mais próximo possível dele. Então, essa que é a ideia. Então, no caso aqui, por exemplo, o 1 não faz parte do domínio, mas qualquer valor um pouquinho maior ou um pouquinho menor que 1 já faz parte.
Então você consegue calcular valores ali próximos e assim você consegue, nesse caso, calcular o limite. Tá bom? Então, ó, falando graficamente, imagina que você tem aqui, ó, um gráfico da função. Imagina que bem aqui, esse ponto aqui, ó, ele não faz parte do domínio da minha função. Então, o teu gráfico vai ter tipo uma bolinha aqui, como se fosse um buraco. Mas quando você se aproxima do ponto aqui no domínio, você percebe que aqui na imagem a tua função também se aproxima de um ponto. Também se aproxima de um valor. Esse valor aqui a gente chamava de um valor, uma constante, né? Vou chamar de L. Aí o que a gente escrevia então, nesse caso aí? Vamos dizer que aqui é A. Nós escrevíamos o seguinte, que o limite de f de x quando x tende a A, ou seja, quando x se aproxima aqui de A no domínio, a tua imagem se aproxima de L. O limite é igual a L. Tudo bem? Deu para lembrar? Então, claro, isso aqui é só o resumo do que você viu em 10 aulas ali de cálculo 1, até para você entender, até o seu cérebro realmente se acostumar com essa linguagem, né, e com a ideia do limite. Pois é, em cálculo 2 as coisas ficam mais fáceis, porque assim, a pior parte você já passou por ela, que é o seu cérebro se acostumar com essas ideias. Porque imagina, você veio no ensino médio, né, chegou aqui na universidade, cálculo 1, aí você começa a ver negócio de infinito, né, limites integrais, coisas que envolvem infinito, partições, infinitesimais, não é fácil, né? Então até você se acostumar com isso, demora. Mas em cálculo 2, você já passou um semestre inteiro vendo isso, então isso aqui já não é mais surpresa para vocês. Então tudo que eu vou falar aqui hoje, você vai lembrar de cálculo 1. Por isso que não é tão difícil assim em cálculo 2. E por isso que hoje ainda a gente vai conseguir ver limite e derivada na mesma aula. Tá, então, vamos lá. Vamos falar agora do cálculo 2, né? Porque eu quero falar agora de limites de funções vetoriais. Então, chega de cálculo 1. Você já está aqui em cálculo 2. Vamos relembrar, então, o que é uma função vetorial, né? Então, ó, uma função vetorial, a gente está chamando de alfa com uma setinha, né? Porque a gente define isso aqui como um vetor. Ela pega um subconjunto da reta também, só que o contradomínio dela é o Rn. Aí pode ser o R2, R3 e assim por diante. Então, para cada parâmetro t, você tem um vetor alfa t. Esse vetor ele vai ter n coordenadas. Então, se eu estou no R2, por exemplo, vou ter 2 coordenadas. E assim por diante. Digamos, então, que eu esteja no R2. Tá? Então, pega aí um vetor. Pega um vetor alfa, por exemplo, que é uma função vetorial bidimensional. Que significa, então, que para cada t, ele te dá um vetor de 2 coordenadas. Então, esse vetor tem uma coordenada x, que é uma função que depende de t, e tem uma coordenada y, que é uma função que depende de t. Note que o domínio da tua função ainda é dentro da reta, dos reais. Então, pode ser que tenham pontos que não façam parte do domínio. E ainda assim, a gente consiga pelo menos ter uma ideia ou calcular o limite para aquele ponto. Então, nesse caso aqui, gente, quando eu digo que o limite de alfa t, quando t tende a A, é igual. Aí já vou te perguntar uma coisa aqui. Agora que nós estamos em funções vetoriais, o resultado desse limite aqui, olha a minha pergunta. O resultado aqui vai ser um escalar, como era no cálculo 1, né? Você tinha só um número. Ou o resultado vai ser um vetor, só que um vetor fixo. O que você acha? Vai ser um vetor. Tá? Então, ó, agora o limite de alfa t, quando t tende a A, vai ser igual a L, só que L é um vetor. Porque o que está acontecendo? O domínio aqui está na reta. Então, bora jogar aqui a reta. Está aqui a reta, R$2. Então, aqui tem 0, tem 1, tem 2. Esses valores aqui é o que eu jogo aqui como t. Aí, digamos que aqui na reta tem um ponto que não faz parte do domínio. Então, bora dizer aqui que é esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto A. Por mais que esse ponto não faça parte do domínio, mas vamos dizer que todos os outros fazem.
Então, eu consigo, aqui na reta, que é aqui no meu domínio, eu consigo me aproximar dele. Como? Pegando valores maiores que ele ou menores que ele, só que cada vez mais próximos. Então, por exemplo, se o A ele é 1, o 1 não faz parte do domínio, mas o 1,01 faz. O 0,999 também faz. Então, poderia pegar esses pontos aí mais próximos dele. Quando eu pego esses pontos mais próximos dele, eu vou olhar como é que está a minha imagem. Tá? Ou seja, quando eu pego a minha função alfa e aplico em pontos próximos de A, isso vai me gerar imagens, que são vetores. E aí eu tenho que saber qual é a tendência. Né? Esses vetores eles estão se aproximando de quem? Do quê? Então, ó, graficamente, quando eu jogo isso aqui no gráfico, lembrando, ó, nesse meu exemplo aqui, a minha função alfa ela tem duas coordenadas. Então, o gráfico dela é bidimensional. O gráfico dela está no plano cartesiano. Então, eu jogo aqui no plano cartesiano, ó. E eu percebo que para pontos próximos de A, eu tenho vetores assim, ó. Por exemplo, tem um vetor que chega bem aqui, depois eu vou ter outro vetor que chega bem aqui, depois outro que chega bem aqui. Então, perceba que isso aqui vai me gerando um desenho, né? Só que vai chegar um momento, por exemplo, que o desenho vai ter aqui, ó, um buraquinho. Digamos que esse aqui é o gráfico da minha função vetorial. Só que quando eu pego aqui, ó, pontos próximos de A, eu vou gerando esses vetores bem aqui, ó. Esses aqui. E perceba que esses vetores aqui, o ponto final deles se aproxima cada vez mais desse ponto aqui. E a partir desse ponto aqui, eu podia definir um vetor também. Um vetor que sai da origem, e chega nele. Ó, esse vetor amarelo aí. Esse vetor amarelo eu vou chamar de vetor L. Tá? Esse vetor L, ele sai da origem e chega nesse ponto aqui. Esse ponto aqui não faz parte do gráfico da minha função. Porém, o que eu estou percebendo? Que quando eu chego próximo de A, aqui no meu domínio, os meus vetores, eles vão se aproximando, eles vão tendendo a ser o próprio vetor L. Então, quando eu me aproximo de A, seja para a direita ou seja pela esquerda, esses meus vetores aqui, eles vão se aproximando cada vez mais do vetor L. Isso em questão de direção, em questão de sentido, em questão de norma. Então, é por isso, é nesse sentido aqui, ó, graficamente falando, é nesse sentido que eu digo que o limite de alfa de t, quando t tende a A, é igual a L. É nesse sentido. Ou seja, quando eu me aproximo de a minha função vetorial, a imagem dela se aproxima do vetor L. Tá? Que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, essa é a ideia. Tudo bem? Então, quanto mais próximo eu tiver, o t tiver do vetor A, mais parecido, digamos assim, o alfa de t vai ser do meu vetor L. Existe uma outra forma de eu enxergar essa mesma coisa aí, esse mesmo resultado. Talvez uma forma até mais interessante. Olha só o que eu vou fazer. Mas deu para entender essa ideia aqui, certo? Aí tá. Outra forma de eu enxergar esse limite ou essa tendência é olhar não para o vetor alfa em si, que são esses vetores aqui, ó, rosa que eu coloquei aqui, e nem para o vetor L em si, que é o vetor amarelo. Tem uma outra forma mais legal ainda. Eu vou formar um novo vetor a partir desses dois. Esse vetor vai ser o vetor diferença entre eles. Então, por exemplo, digamos que eu tenho, ó, para cada ponto do meu gráfico, eu tenho um vetor alfa t, né? Então, tá aqui, ó. Para cada ponto do gráfico, eu tenho um vetor alfa t. Vou chamar aqui, ó, alfa t. Se eu tenho esse vetor alfa t e eu tenho o vetor L, eu poderia formar um novo vetor usando os dois. Por exemplo, eu poderia somar os dois, alfa t mais L, e ia me dar um terceiro vetor. Mas também poderia subtrair os dois. A subtração é uma soma. Se eu subtraísse o alfa t de L e depois posicionasse o vetor onde eu quisesse, ia me gerar esse vetor bem aqui, ó.
eu ia poder posicionar ele como um vetor saindo aqui desse ponto e chegando nesse. Então, esse vetor azul aqui que vocês estão vendo é o vetor alfa menos L. Alfa de t menos L. Tudo bem? Tá, aí você vai dizer, professor, tá, entendi, mas por que o senhor colocou um terceiro vetor aí? Se já estava difícil com 2, o senhor vai me colocar um terceiro aí, para que eu quero esse terceiro? Então, isso é só para você entender a questão do limite, mas de uma nova perspectiva. Qual é essa perspectiva? Agora preste atenção. Não esquece que esse vetor rosa aqui, que é o vetor alfa t, ele vai mudar de posição. Para cada t, ele é um novo vetor. Sim ou não? Já o meu vetor L é um vetor fixo, tá, gente? O vetor L está parado aí, não se mexe mais. Está ali. Então, você sabe que conforme eu vou me aproximando aqui desse meu ponto A, esse meu vetor alfa t, ó, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele estava aqui, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá. Nesse caso, o que está acontecendo com esse meu vetor azul, que é o vetor alfa de t menos L? Por exemplo, se o alfa t agora é esse daqui, ó, daqui para cá, como é que vai ficar meu vetor azul? Vai ficar assim. Deu para entender aqui a diferença? E se o meu alfa t agora for esse daqui, quem vai ser meu vetor alfa t menos L? Vai ser isso aqui. Ó, não sei se dá para enxergar aqui, ó. Antes eu tinha aqui, tá? Depois ficou assim e agora ficou assim. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo com esse vetor azul, que é o meu vetor diferença? O que está acontecendo com ele? Ele está diminuindo, né, de tamanho. A norma dele está diminuindo. Então, uma outra forma de eu enxergar esse meu limite aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é pelo tamanho do vetor diferença. Ou seja, se esse limite aqui existe, é equivalente a dizer, olha só, isso daqui é equivalente, claro que tudo isso aqui, assim, a rigor, teria que ser provado por A mais B, né? Mas assim, a gente não usa todas as demonstrações aqui em sala, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas se você fosse estudar, por exemplo, se fizesse um curso de análise, você ia ter que provar tudo, gente. Toda essa parte aí de limites derivados, você ia ter que provar tudo. Tá? Claro que nem tudo dá para ser provado, mas pelo menos ter uma noção das demonstrações. Então, ó, isso aqui é equivalente a dizer que o limite da norma do vetor diferença, ou seja, o tamanho do vetor diferença, quando t tende a A, é igual a quanto? Vamos lá, baseado no que eu expliquei para vocês agora. Esse limite aqui, quando t tende a, é igual a quanto? É igual a quanto? Zero. É igual a zero. Por quê? O vetor ele vai diminuindo. Então, o tamanho dele vai diminuindo. Então, a norma dele vai tendendo a zero. Então, esse limite aqui é zero. Tá? Então, isso aqui são duas formas de entender esse fenômeno do limite de uma função vetorial. Ou você entende como aqueles vetores estão se aproximando do outro vetor, ou você entende como o vetor diferença diminuindo a ponto da norma dele ir para zero. Até aqui, alguma dúvida? Eu falei sobre demonstração, gente, mas, na verdade, essa demonstração aqui é bem fácil, bem simples na análise. Mas, como eu disse, a gente não vai ver todas essas coisas, né? Ok. Então, se todo mundo entendeu o que é esse limite, o que é essa norma, né? Vocês não acham que está faltando alguma coisa para completar aqui o nosso estudo sobre limite? Ou não, está faltando nada? O que você acha? Lembra, lá do cálculo 1, eu acho que vocês tiveram uma aula, que era a aula, assim, talvez inesquecível da vida de vocês, né? Que foi aquela aula que você olhou o limite lá, no início você não entendeu nada, mas aí o professor de vocês mostrou um slide ou escreveu no quadro algumas simbologias que na hora fez todo sentido para vocês. Sim ou não? Estou falando de épsilons e deltas, que é a definição formal. Quem não lembra do épsilon e delta? Todo mundo lembra, com certeza. Eu tenho certeza que quando o professor mostrou para vocês, vocês gostaram, né, da definição formal de limites.
Eu sei, é uma definição maravilhosa, né? Então, está faltando essa definição aqui. Vamos fazê-la então, tá? Então, formalmente falando, o que é o limite para uma função vetorial? É isso daqui, preste atenção. Então, dado epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se ocorre essa desigualdade aqui, ou seja, t menos a é menor que delta, e é importante falar que isso aqui também é maior que zero, que significa que o t nunca vai ser igual a a. Então, se isso aqui acontece, consequentemente, a norma de alfa de t menos L vai ser menor que epsilon. Tá? Então, agora sim. Essa é a definição real, definição formal de limite. Gente, isso aqui, eu sei que para a gente que é da engenharia, né, a gente olha para isso aí, ou até da física e tudo mais, olha, isso aqui não liga muito para isso. Né? O engenheiro ele é muito prático, né? Ele só quer saber como é que calcula as coisas, né? Ele não quer saber das formalidades. O físico não, o físico ele já tem mais essa parte formal na veia dele, né? Agora, por que isso é tão importante para a gente? Porque, assim, matematicamente falando, gente, eu poderia ficar o dia inteiro aqui, ó, falando disso daqui, falando das ideias intuitivas, ideias gráficas, mas isso daqui, sem a formalidade, isso aqui não é nada. Tá? Isso aqui é uma brincadeira. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando disso e no final não ter aplicação nenhuma. Porque sem a formalidade, você não consegue gerar as teorias. Tá bom? Então, você só consegue calcular as coisas que vocês gostam. Ah, eu gosto de calcular limite. Tudo bem, mas você só consegue porque existe a formalidade. Apesar de que já ocorreu na história da engenharia, inclusive, momentos em que os engenheiros eles começaram a fazer aplicações sem o embasamento matemático, físico, mas ia dando certo. Né? Por exemplo, lembro que o método dos elementos finitos, talvez vocês vão ouvir falar nesse nome, mas como ele iniciou, foi sem muita formalidade. Então, os engenheiros tiveram uma ideia, eles executaram, foi dando certo, mas no final não tinha formalidade. Depois vieram os matemáticos e falaram, epa, peraí, o que vocês estão fazendo aí? Vamos formalizar? E depois que eles formalizaram, aí sim o método se desenvolveu muito mais. Então, sem a formalidade, existe uns limites para se desenvolver. Quando a gente diz é barreira, não é limite aqui, é barreira. Existem algumas barreiras. Né? Então, com a formalidade, não. Você consegue ultrapassar e desenvolver muito mais. Tá? Tudo bem, eu falei tudo isso, não que vai cair na prova isso daqui. Quem dera que um dia fosse cair na prova alguma coisa assim. Mas eu preciso falar para vocês. Para você ser um físico ou um engenheiro completo, né, é importante você entender também a teoria. Tá? Então, esse daqui é a nossa definição de limite. Ou seja, para qualquer constante positiva, sempre vai existir uma outra constante, tal que, se a distância aqui, ó, de t para a for menor que essa nova constante, então a norma do vetor diferença vai ser menor do que a constante inicial. Tá? Limite você pode ter como se fosse um desafio. Você sempre quer chegar, sempre quer encaixar a imagem conforme a ideia inicial, né? Ou seja, a pessoa escolhe aqui uma constante para você, essa constante é aquele intervalinho na imagem, e o seu desafio é achar uma nova constante, tal que você vai conseguir estar inteiramente encaixado naquele intervalo. Mas é isso. Ok, então agora que a gente sabe disso, daqui a pouco a gente vai fazer alguns cálculos, mas pelo menos a teoria ali já foi apresentada. Aliás, vai ser bem interessante, vocês vão ver como é que calcula isso daí. Bora aqui no nosso slide rapidamente, mesmo para a gente formalizar um pouquinho mais do que a gente viu. Gente, antes de eu falar de limites aqui no slide, eu vou precisar ver rapidamente com vocês, é bem rápido mesmo, porque isso aqui você até já sabe. Eu preciso ver com vocês ainda algumas operações com funções vetoriais. Por que eu vou passar rápido esse tópico aqui? Porque uma função vetorial, como o nome diz, é um vetor. Você já sabe trabalhar com vetores. Você já não sabe somar vetores?
Então, se eu pedir para você somar funções vetoriais, você já não saberia? Saberia, né? Você somaria em cada coordenada. Se eu te pedisse para calcular o produto vetorial de duas funções vetoriais, você saberia? Saberia, porque é a mesma coisa. Você pega lá aquela sua matriz 3×3, coloca IJK, depois, na segunda linha, coloca as coordenadas de uma função e depois as coordenadas da outra função e aplica o determinante. Tá? Então, tudo você já sabe. Você saberia calcular produto escalar de duas funções vetoriais? Saberia. Tá? Então, por isso que eu vou passar rápido isso daqui. Então, vamos lá. Quais são as operações que vocês podem fazer com as funções vetoriais? Primeira, adição, né? Para surpresa de 0 pessoas, né? Você pode somar cada coordenada de duas funções vetoriais. Por exemplo, você tem isso aqui, ó, essa função aqui, alfa, e essa função beta. Se eu te pedisse, calcule para mim essa nova função, alfa mais beta, o que você faria, gente? Você ia somar t mais 2t, ia dar 3t. Você ia somar seno de t mais e elevado a t. Ia dar isso aqui, não ia dar para somar, né? Ia ficar assim mesmo. E você ia somar 3 com menos 2. Ia dar 1. Tá? É isso. É isso que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é uma multiplicação por escalar. Então, você pode pegar uma função vetorial e multiplicar por um número. Isso é fácil, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse número, que é esse escalar, e multiplicar em cada coordenada. Tudo bem? Agora, uma novidade, que não é tanta novidade assim. Aqui também você pode pegar uma função vetorial e multiplicar por uma função escalar. O que é uma função escalar? É uma função de uma única coordenada, que é o que você já usava antes, desde o ensino médio fundamental. Né? Por exemplo, f de x igual a x. F de x igual a x quadrado. Isso é uma função escalar. Estou dando uma nova definição para ela, um novo nome. Então, uma função escalar é uma função que tem apenas um valor ali, uma função coordenada. Então, ó, você pode pegar uma função escalar e multiplicar por uma função vetorial. Como é que você faz isso? Você pega a sua função escalar e multiplica em cada coordenada da função vetorial. Por exemplo, pensa nisso daqui, ó. Você tem essa função vetorial, seno, cosseno e t, e você tem essa função aqui escalar, que é t mais 1. Dá para pegar essa função f e multiplicar com alfa? Sim. Como é que você faz isso? Você vai pegar t mais 1, multiplicar com seno. Tá aqui, ó. Ficou assim. Depois você vai pegar t mais 1, multiplicar com cosseno. Tá aqui. Depois você vai pegar t mais 1, multiplicar com t. Aí vai dar t quadrado mais t. Então, isso daqui virou uma nova função vetorial. Tudo bem? O que mais dá para fazer? Produto interno entre funções vetoriais. Gente, a regra é a mesma, tá? Você vai pegar a primeira coordenada de um, multiplicar pela primeira do outro. E somar com a segunda, vezes a segunda, mais e assim por diante. Exemplo. Olha esse exemplo aqui, interessante até. Eu tenho essa função alfa e essa função beta. Aliás, melhor fazer esse exemplo no quadro. Bora fazer esse exemplo aqui no quadro, só para a gente treinar um pouquinho. Então, ó, vamos lá. Você tem aqui alfa de t igual a seno t, cosseno t e t. E você tem uma outra função vetorial, que está chamando de beta, igual a cosseno t, menos seno t e 1. Então, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que se você tem essas duas funções vetoriais, você pode calcular o produto escalar entre elas. Como é que funciona? Na hora que você for calcular o produto escalar de alfa com beta, você vai aplicar a mesma regra que você já conheceu do produto escalar, que é, você vai pegar a primeira coordenada de alfa e multiplicar com a primeira de beta. Então, vai ficar seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Depois, você vai pegar a segunda, que é cosseno vezes menos seno. Então, aqui vai dar menos, né? Então, menos cosseno vezes seno.
E por último, t vezes 1, que é t. Então, mais t. Aí, nesse caso aqui, perceba ó, que deu esse menos esse é a mesma coisa. Posso simplificar. E por isso que a resposta deu só t. Pergunta. Eu peguei duas funções vetoriais, fiz o produto escalar entre elas. O resultado deu o quê? Deu uma função escalar. Tá? Deu uma função escalar. Aqui. Tá, o que mais dava para fazer? Como eu falei anteriormente, se eu quisesse também, poderia fazer o produto vetorial. Dessas duas aqui, ó. Alfa com beta. Como é que seria o produto vetorial? Eu faria aqui uma matriz, colocaria aqui I, J e K. Vou espaçar um pouco mais aqui. I, J e K. Na segunda linha, eu ia pegar as coordenadas de alfa, ou seja, aqui é seno, aqui é cosseno e aqui é t. E na última linha eu ia pegar as coordenadas de beta, que é cosseno, depois menos seno e depois 1. Aí eu calcularia o determinante disso daqui. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas colunas. Então vou fazer aqui I, seno, cosseno. E vou repetir a coluna do J. J, cosseno e menos seno. Aí eu ia multiplicar. Primeiro, de cima para baixo. Isso sem mudar o sinal. E depois de baixo para cima, mudando o sinal. Então aqui ó, ia ficar cosseno vezes I. Tá? Vou colocar aqui cosseno de t vezes I. Aqui, t vezes cosseno. Então, mais t vezes cosseno. J, tá? Não esquece disso daqui. Depois, seno vezes menos seno. Vai dar menos seno ao quadrado. E K. Menos seno ao quadrado e K. Agora, de baixo para cima, eu vou ter cosseno ao quadrado. Só que mudando o sinal vai ficar menos. E o K, eu vou colocar aqui embaixo, ó, então vai ficar menos cosseno ao quadrado de t. Agora aqui, ia ficar menos t vezes seno, só que ia trocar o sinal, vai ficar mais. Então vai ficar mais t vezes seno i. E por último aqui, ó, ia ficar seno de j, mas vai ficar menos seno. Então menos seno j. Tá, mas aqui ó, eu tenho que juntar, né? O pessoal do I, o pessoal do J, o pessoal do K. Deixar numa só. Então, quando eu faço isso, eu vou somar. E eu já vou deixar aqui em coordenadas. Então, na primeira coordenada, eu vou ter cosseno mais t-seno. Cosseno mais t vezes seno. Na segunda, eu vou ter t cosseno menos seno. T cosseno menos seno. E na última, eu vou ter menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1, por causa da identidade trigonométrica. Menos 1. Pronto. Agora eu te pergunto. Eu fiz o produto vetorial de duas funções vetoriais. O meu resultado foi o quê? Foi uma função vetorial. Tá? O que já era de se esperar. Então, tudo que você fazia lá em vetores vale para funções vetoriais. Basicamente é isso. Bora voltar para cá. Então, ó, produto vetorial foi o que a gente já acabou de fazer, já dei um exemplo. Inclusive, está aí, ó, foi o mesmo exemplo que a gente resolveu aqui no quadro. Está aí a resposta. Gente, até aqui alguma dúvida com as operações? Não? Tá bom. Então, bora continuar. Vamos falar agora de limites, mais uma vez. Então, já expliquei para vocês o que é um limite, mas olha só, a gente vai dizer que o limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L, tá? Os limites agora são vetores, se acontece o quê? Se, à medida que o t se aproxima de A, a imagem alfa t se aproxima de L.
Então, simbolicamente, é isso aqui que a gente estava falando. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, o meu vetor L está paradinho e o vetor alfa ele vai se aproximando cada vez mais e vai se parecendo cada vez mais com o vetor L, tanto em direção, sentido e norma. Outro detalhe importante, ó, que a gente pode fazer, que a gente já fez no quadro também, é definir um vetor diferença, alfa de t menos L. Nesse caso, quando αt se aproxima de L, ou seja, quando t se aproxima de A, esse vetor aqui vai ficando cada vez menor, que significa que a norma dele vai tendendo a zero. Que significa, então, ó, que esse vetor, que é o que indica o quão próximo alfa se encontra de L, então, quanto menor o valor da norma desse vetor, é porque eles estão se aproximando cada vez mais. E, por fim, nossa definição formal, né? O que significa isso daqui? Esse limite significa que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que essa implicação aqui, ela acontece. E pronto. Acho que a parte daqui não falta quase nada. Só que ainda falta um detalhe assim, importantíssimo, que a gente já não viu. Que acho que é a pergunta que está aí com certeza na mente de vocês agora. Tá, professor? Agora calcule aí o limite, por favor. Quero saber como é que calcula o limite de uma função vetorial. Pois é, você pode calcular de duas formas o limite de uma função vetorial. A primeira forma é usando a definição formal. Ou seja, é você provando isso daqui, ó. Essa é a primeira forma. Que não é impossível, é até divertido. Tá? Até, olha, desafio. Tente fazer isso em casa. Chegue na sua casa, tente fazer para a definição formal. Você não vai perder tempo, é algo que vai ser muito bom para você, para sua mente, vai desenvolver nessa mente matemática cada vez mais. Aliás, vocês fizeram o dever de casa da aula passada? O que deu lá o desenho de vocês no R3? Alguém fez? Tá, se vocês fizeram, o resultado era uma hélice. Tá, era uma hélice. Então, você tinha um cilindro e a sua hélice ela ia percorrendo o cilindro. Né? Hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês por causa do GeoGebra ainda. Mas assim que a gente ajeitar essa parte de GeoGebra, eu já consigo mostrar para vocês tanto a espiral quanto a hélice. Se eu esquecer, me cobrem. Né? Eu ia mostrar hoje, mas ainda não foi resolvido essa questão. E quem não fez ainda dever de casa, faça. Foi a última questão da aula passada, que é importante também. Sim, então vamos lá. Como é que eu calculo o limite? Para eu calcular o limite de uma maneira mais direta, que é o que vocês querem, com certeza, eu vou precisar provar para vocês uma proposição. Eu vou escrever ela aqui. Eu gostaria que pelo menos você tentasse entender a proposição. Porque se você entendê-la, tá ótimo para mim. Porque eu acho que ela, acho não, o que eu vou escrever agora no quadro, em termos práticos, é o mais importante da aula de hoje. O que eu vou escrever, o resultado que eu vou escrever. Tá? Então vamos lá. Vou colocar isso aqui como uma proposição. Ou pode ser um teorema também. Então, vamos lá. Proposição. Olha só. O limite de αt... Aliás, não, pera lá. Antes de eu falar aqui, vamos supor... deixa eu dar os personagens aqui. Quem são os personagens? Eu tenho uma função αt... Vamos considerar que eu tenho uma função αt de n coordenadas. Tá? Então, eu tenho aqui x1 de t, x2 de t, e vai embora, até chegar em xn. Vamos dizer que eu tenho também um vetor L. Aí, esse vetor L também tem n coordenadas. Quem são elas? Vou chamar aqui de L1, L2, e você já entendeu, vai embora até Ln. Ok? Então, esses aqui são os nossos personagens. Ok. Então, se eu digo, olha só, se eu digo que o limite de α de t, quando t tende a A é um ponto de acumulação, é igual a L,
Isso aqui ocorre se somente se o limite de x de t, quando t igual a, aliás, xi, né, porque qual é o x? É o x1 ou o x2? Ou não, é um deles. Xi igual a li. Isso vale para todo i de 1 até n. Tá? Então isso daqui, ó, essa linha aqui, gente, essa linha aqui é a mais importante da aula de hoje. É só essa linha aqui, a mais importante. Deu para entender por que ela é tão importante? Eu só não entendi nada. Isso aí para mim é só um monte de letras, um monte de simbologia. Então eu vou explicar para vocês, vou traduzir para vocês. Olha só o que isso aqui está falando, gente. Isso aqui está falando que eu posso calcular o limite de uma função vetorial de que forma? Simplesmente calculando o limite de cada função coordenada. É isso que eu estou falando. Olha só, calcular o limite de uma função vetorial, anote isso daí. Calcular o limite de uma função vetorial é equivalente, tá? Ou se somente se dá uma ideia de equivalência, é equivalente a calcular o limite de cada função coordenada. Ponto. Acabou. Isso aqui você pode até não dar importância agora, mas tenha certeza que se não tivesse esse resultado aqui, calcular o limite de uma função vetorial ia ser um pesadelo para a gente. Ia ser muito chato, muito difícil. Mas por causa desse resultado, eu consigo calcular de uma maneira muito rápida e fácil. Por quê? Olha só. Olha o que diz isso daí. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Imagina que eu quisesse calcular, por exemplo, o limite dessa função aqui quando t tende a 1. A função é t², depois t² menos 1 sobre t menos 1, depois e elevado a t. Tudo bem? Isso aqui é uma função vetorial, sim ou não? Tem quantas coordenadas? 3 coordenadas. Eu quero calcular o limite dela. Se eu for usar a proposição, o que ela diz? Que calcular o limite dessa função vetorial é equivalente a calcular o mesmo limite para cada função coordenada. Então, calcular esse limite aqui, ó, é igual, mas por que é igual? Porque eu estou usando a proposição, né? É igual a eu fazer isso daqui, ó. Calcular o limite para t², quando t tende a 1, é igual a calcular o limite de t² menos 1, posso até logo fazer aqui a fatoração, né? Quando t tende a 1, e calcular o limite de elevado a t quando t tende a 1. Vocês conseguem calcular isso aqui? Consegue, né? Porque cada limite desse é um limite de onde? Do cálculo 1, sim ou não? Então, se você tem... Olha só, gente, se você tem uma função tridimensional, vetorial, e você quer calcular o limite, isso nada mais é, isso em termos práticos já, que você usar a mesma coisa que você usava no cálculo 1, só que agora para 3 funções ao mesmo tempo. Se fosse uma função bidimensional, você usar para 2 funções ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ó, vamos calcular esses limites aqui. Aqui, gente, quanto dá esse limite aqui? 1. E esse aqui? 2. Muito bem, 2. Vamos logo simplificar, 2. E o último? Euler. Está aqui. Ou seja, esta função vetorial aqui, ó, quando t se aproxima de 1, ela se aproxima desse vetor aqui. Você conseguiria desenhar esse vetor aqui no espaço? Conseguiria, né? Joga para o eixo x1, o eixo y2 e o eixo z, o número de Euler, né? 2, aproximadamente 7, alguma coisa. Né? Joga e faz o vetor. Pronto. Agora, detalhe. O 1, t igual a 1, faz parte do domínio dessa função vetorial aqui, sim ou não?
O t igual a 1 faz parte do domínio? Sim ou não? Dessa função vetorial? T igual a 1 faz parte do domínio da função vetorial? Não. Mas isso me impediu de calcular o limite? Não. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, o gráfico da função, quando chegasse em t igual a 1, não tinha, né? Então, ia ficar tipo um buraquinho lá. Mas eu sei que nesse, para valores próximos de 1, ela ia se aproximar desse vetor aqui que a gente calculou. Esse daqui. Tudo bem, gente? Deu para entender a importância desse resultado que a gente acabou de ver? Sabe como eu poderia ensinar vocês hoje aqui? Né? Infelizmente, em alguns casos, né? Essa que é a realidade. Sabe como eu poderia ensinar vocês? Eu poderia ensinar vocês assim, gente, bora calcular uma função vetorial, o limite dela. Sabe o que você faz? Coloca o limite para dentro. Não é verdade? Em alguns lugares, não vou falar muito, em alguns lugares, o ensino se resume isso aqui. Ok, olha como é a história. Coloca o limite para dentro. Vai dar certo? Vai. Sim ou não? Vai. Você vai aprender a calcular. Ou não vai? Vai. Você vai colocar o limite para dentro. Agora, você já se perguntou alguma vez o que o professor quis dizer com colocar o limite para dentro? Alguma vez que você já ouviu uma frase dessa, não estou falando de limite, que é a primeira vez que você está vendo agora, mas você já ouviu outras frases assim, sim ou não? Que o professor, para ser o mais didático ou mais simples possível, ele abre mão da teoria. Então ele vai falar, olha, faz assim, mas ele usa uma frase que não tem sentido, teoricamente falando. Agora, para vocês, não. Né? Você sabe por que esse limite que estava aqui fora, digamos assim, apareceu dentro de cada coordenada. Você sabe por quê? Porque vem de uma proposição. Por mais que você não lembre exatamente qual é a proposição, por mais que você não saiba demonstrar, mas você sabe por que você pode fazer isso. Ah, mas isso não vai mudar, porque eu vou calcular do mesmo jeito que aquele que aprendeu dessa outra forma aí. Tudo bem, mas você vai ter embasamento teórico. Né? Isso vai formar melhor você academicamente. Tá? Aliás, isso vai gerar em você, digamos, o que eu quero de vocês é um senso crítico. Né? O dia que o professor chegar com vocês, não, coloca o limite para dentro. Professor, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Né? Gente, isso vocês vão ver. Vocês vão ver algumas vezes aí pessoas falando isso, mas vocês têm que questionar. Tem que saber o que ele quer dizer. E aqui não, a gente tenta passar para vocês mesmo o estudo completo. Tá? Prática e teoria. Inclusive, falando do estudo completo, a gente não demonstrou, né, nossa proposição aqui. Eu não vou demonstrar. Mas eu queria, pelo menos, dar uma ideia da demonstração. Só uma ideia. Só para me deixar feliz um pouco aqui. Tá? Vou dar só uma ideia de como você demonstraria essa proposição. Até para você ver que não é mentira. Você consegue demonstrá-la também. Para demonstrar isso daqui, você precisa basicamente de um resultado, de um raciocínio, que é o seguinte, olha só. Eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Olha, isso que eu vou fazer aqui embaixo, só, gente, é só a ideia da demonstração. A proposição já é isso daqui, acabou. Olha só. Se você perceber, eu poderia, por exemplo, pegar esse módulo aqui, ó, x1 de t menos L1. Tá? Não fiz nada até agora, só escrevi isso daqui. Isso aqui poderia ser tanto para x1, x2, x3, tanto faz. Você concorda comigo que esse módulo aqui é igual a raiz quadrada de x1 de t menos L1 ao quadrado? Você concorda comigo que essa igualdade é verdadeira? Sim, né? Tá, agora você concorda comigo que essa raiz quadrada é menor ou igual que raiz quadrada, aí olha só, eu vou aparecer aqui x1 de t menos L1, que é o que já estava, né? Por isso que é menor ou igual. Mas aqui dentro da raiz eu também vou somar com outros valores não negativos. Por isso que eu posso dizer que é maior, pode ser igual ou maior. Então, com quem eu vou somar? Eu vou somar com outros desse daqui. Então, por exemplo, vou somar com x2 menos L2, x3 menos L3, até chegar, vou somar com todos, até chegar em xn de t menos Ln ao quadrado. Raiz de tudo isso daqui.
Concorda comigo? Por que eu fiz isso? Você consegue identificar quem é essa raiz quadrada aqui? Essa raiz quadrada aqui nada mais é do que a norma de alfa de t menos L. Pode perceber, se eu pedisse para você calcular essa norma aqui, lembrando que alfa de t é isso daqui, L é isso daqui, e eu peço para calcular a norma, o que é a norma? Vai ser raiz quadrada, esse menos esse ao quadrado, mais esse menos esse ao quadrado, e assim por diante. Tá? Ou seja, olha só o que eu estou dizendo, que cada um desses aqui vai ser sempre menor ou igual do que a norma. Então, se a minha norma tender a zero, isso aqui também vai tender a zero. Vale para 1, para 2, para 3, para todos os n. Ou seja, se esse limite aqui existe, que é aquela norma indo para zero, todos esses limites aqui também vão existir, porque são esses módulos aqui também indo para zero. Isso eu provei a ida. E se fosse para provar a volta? Se fosse para provar a volta, eu vou assumir que todos esses limites aqui existem. O que significa que cada um desses aqui vai para zero. Se todos eles vão para zero, isso aqui no final também vai para zero. E aí eu provo a volta. Quer dizer que esses limites aqui vão implicar nesse aqui. E pronto, acabou. Isso é só uma ideia, a gente não vai também gastar muito tempo nisso daqui. Então, até aqui alguma dúvida, gente? Entenderam a proposição? Entenderam como é que aplica? Né? Então, bom, agora vai ficar mais fácil as coisas aqui, porque, enfim, o limite você... Agora que você entendeu a proposição, você só vai aplicar o que você já sabe do cálculo 1. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Essa é a proposição, que a gente deu uma ideia de demonstração. E esse, aliás, não, isso aqui era outra, né? Isso aqui é só a proposição que eu tinha colocado no quadro também. Que esse limite aqui é equivalente a dizer que a norma vai para zero. Agora sim, tá aqui, o teorema é a proposição que eu coloquei no quadro. Tá? Que a gente também já viu, já entendeu. Agora que nós sabemos disso, vamos calcular limites aqui. E agora ficou bem mais fácil. Agora deu para entender, né? Porque que a gente vai conseguir ver derivadas hoje. Que é praticamente o limite já acabou, só falta eu ver a parte de continuidade. Deixa eu logo escrever aqui no quadro limite quando t tende a 3, t menos 3, t quadrado menos 8, módulo de t menos 1 sobre t menos 1. E aqui embaixo já vou colocar o outro limite, que é t quadrado menos 1 sobre t menos 1 e mais raiz de t mais 8 j mais seno de π vezes t dividido pelo log natural de t. Pronto, gente, vamos lá. Aqui a gente já sabe o que vai fazer, né? Então, nesse segundo caso aqui, a gente vai calcular o limite em cada coordenada. Então, aqui eu tenho duas coordenadas e vou calcular o limite para cada uma delas. Gente, nesse caso aqui, vamos lá. Não vou nem perder muito tempo aqui com isso, né? Eu te pergunto, nessa primeira função aqui, esse limite aqui, ele vai dar uma indeterminação? Sim ou não? Não, não vai. Não vai, porque aqui em cima vai dar 0, tudo bem, mas embaixo, 9 menos 1 vai dar 1. Então, 0 sobre 1 é indeterminação? Não. É quanto? É 0. Então, ó, nem fiz nada aqui, só falando aqui, pronto, acabou. É 0. E o segundo? Vai dar uma indeterminação? Não. Não, também, ó. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 sobre 2. Vai dar 1. Aí tá, por que eu fiz questão de colocar uma questão dessa daqui?
Porque eu sei que vocês vão me perguntar, professor, eu posso usar L'Hopital? Né? Quando eu falar de limite, uma das primeiras perguntas é, posso usar L'Hopital? Eu vou te falar, pode. Pode, porque calcular limite aqui, gente, para funções vetoriais, é o equivalente a calcular o limite para cada função coordenada. Então, se em uma das funções coordenadas você vê que dá para usar L'Hopital, você pode usar L'Hopital. Inclusive, na prova, você pode usar também, se cair uma questão dessa. Mas desde que o L'Hopital seja válido, né, gente? Porque, por exemplo, aqui, ó, por que eu coloquei essa questão? Porque o aluno olha para uma questão dessa, para uma fração, aí a mão dele já começa a coçar para usar L'Hopital. Não é verdade? Ele olha para uma fração dessa daqui, aí ele vai falar assim, L'Hopital. Aí ele joga o L'Hopital. Se ele jogar L'Hopital aqui, na primeira, vai ficar 1 sobre 2t. Lembrando que o t está tendendo a 3. Ia dar 0 essa resposta aqui? Não, ia dar 1 sobre 6. Ele ia errar a questão? Não, ia errar. Tá, então, pode usar o L'Hopital? Pode, desde que você use corretamente o L'Hopital, que nem você usava no cálculo 1, né? Que em cálculo 1 você usava só quando é necessário mesmo. Aliás, aproveite, quem gosta de usar L'Hopital, aproveite para usar agora, porque daqui a pouco não vai mais poder usar. Ah, professor, porque o senhor vai proibir? Não, porque não vai poder mesmo, você vai entender, daqui a pouco não, daqui a algumas aulas você vai entender, mas por enquanto pode usar. E nessa aula vai ser uma alegria para mim também, porque é muito melhor usar fatoração e tudo mais. Para cá agora, mesma ideia. Eu vou calcular esse limite para cada uma das minhas funções coordenadas. Gente, eu não vou perder tempo aqui, ó, porque se você reparar, para a primeira coordenada, que é t quadrado menos 1 sobre t menos 1, eu já tinha colocado aqui, ó. Então, eu não vou calcular de novo, né? Então, o resultado aqui deu 2. Eu fiz por fatoração. Poderia fazer por L'Hopital? Poderia. Ia ficar 2t, você viu minha empolgação, né? Poderia usar, poderia. Vai ficar 2t sobre 1. Aí ia dar 2 também das duas formas, ia acertar. Mas fatoração é melhor. Então aqui vai ficar 2i mais. Agora aqui, tem alguma restrição, alguma coisa, algum problema com essa função aqui? Não. Quando o t tende a 1, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar raiz de 9, que é 3. Então, 3j. E aqui, essa última aqui. Você vai ter seno de π, se eu fosse colocar direto, só que seno de π é 0. O log natural de 1 é 0 também. Então, aqui você tem 0 sobre 0. Você tem uma determinação. Esse daqui, sim, é um dos casos que você vai usar L'Hopital. Porque o L'Hopital serve para isso. Porque os casos que você tem função potência, função exponencial, ou seja, quando você não tem ali uma fatoração, um limite fundamental trigonométrico ou exponencial, não tem, aí usa L'Hopital. É para isso. Então, agora sim, nós vamos aplicar o L'Hopital aqui. Então, como é que vai ficar usando o L'Hopital? Vamos lá, quero passar aqui o limite, quando t tende a 1. Vou derivar aqui em cima. Então, vai ficar cosseno de π vezes t vezes π, né? Regra da cadeia. Então, vai ficar o cosseno vezes a derivada de dentro. Então, vezes π. Sobre derivada do log natural, 1 sobre t. Ok, gente. Agora, vai dar determinação? Não. Aqui embaixo vai dar 1. E aqui vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, menos 1 vezes π é menos π. Então, resposta vai ficar 2i mais 3j. Aliás, deixa eu colocar logo em coordenadas. Aqui, ó. Vai ficar em coordenadas 2, 3 e menos π. Pronto. Essa aqui é a nossa resposta final. E acabou. Né? Nossos 3 limites aqui. Alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Vamos falar aqui de algumas propriedades, mas isso aqui também vou passar rápido, porque, enfim, porque já é coisa mais básica. Vamos lá, algumas propriedades que você pode usar para limite de funções vetoriais. Primeiro, limite da soma. Então, o limite da soma é a soma dos limites, que nem em cálculo 1. Limite do múltiplo escalar. Se você tem aqui um escalar vezes uma função vetorial, isso é a mesma coisa que pegar o escalar e multiplicar com o limite da função vetorial. Como se estivesse saindo do limite, né? Isso aqui é uma propriedade. Produto interno. O limite do produto interno, isso aqui é produto interno, não é aquele produto tradicional, tá, gente? Não é multiplicação tradicional, produto interno.
Então, o limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. O limite do produto vetorial é igual ao produto vetorial dos limites. E agora vamos ver a definição de continuidade, o que é bem fácil, né? Qual é a definição? Se você tem um ponto que já faz parte do domínio e o limite desse ponto é igual à imagem da função nele, então você pode dizer que a tua função é contínua naquele ponto. Se a tua função é contínua em todos os pontos do domínio, ela é uma função contínua. Acabou. Então, a definição também é a mesma do cálculo 1. Tá? Então, nada de novo aqui, né? Nessa parte. Então, assim, aqui, gente. Uma função vetorial ela é contínua se e somente se todas as funções componentes dela são contínuas, o que já é de se esperar. Então, como é que tu sabe que uma função vetorial é contínua? Quando cada componente dela é uma função contínua. Tá pronto. Por exemplo, aqui, ó, essa função alfa de t. Aliás, esquece isso daqui. Esquece, finge que você não está vendo isso aqui. Se eu fosse perguntar para você aqui, ó, essa função, eu ia te perguntar, ela é contínua? Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar cada componente. Então, primeira componente, função cosseno, é contínua, sim ou não? Sim. Segunda componente, função exponencial, é contínua, sim ou não? Sim, também, né? Terceira componente, 1 sobre t, ela é contínua, sim ou não? Sim ou não, gente? Alguns vão dizer que não, né? Por quê? Por causa do zero. Tá, tudo bem. Mas, gente, não esquece da definição de continuidade. Quando eu estou falando de continuidade, eu estou falando só do domínio da função. Não estou falando daquelas exceções lá que não faz parte do domínio. Então, por exemplo, 1 sobre t, se você fosse calcular o limite para t tendendo a zero, o limite de fato não ia existir. Mas eu te pergunto, o zero faz parte do domínio? Não, então ele não vai entrar na análise da continuidade. Entendeu? Ele não vai entrar na análise. Então, se eu fosse pegar só os pontos que fazem parte do domínio, essa função aqui, ela é contínua? Sim. Raiz de t é uma função contínua? Sim, então todas são. Então, eu posso afirmar que sim, que a minha função αt ela é contínua. Tá? Ok, então agora bora para a parte derivada, né? Aqui alguns exercícios, mas, enfim, não vou nem fazer, gente, porque, olha só. Olha esse daqui, vamos lá. Esse eu não vou fazer o próximo, tá? Gente, considere essa função aqui. Aí olha a pergunta. Verifique se essa função é contínua. Aí, vou deixar para casa, né? Mas, enfim, já dá para fazer de cabeça, né? Essa questão aqui. Só você olhar se cada componente é uma função contínua. Agora, esse aqui vamos fazer. Esse aqui é legal. Olha só. Seja C a curva obtida pela interseção das superfícies. Aí me dá duas superfícies. Verifique se a minha função... essa minha curva é contínua. Essa é legal. Essa é uma boa questão. Vamos fazer ela. Deixa eu fazer aqui, né? Eu não entendi nem a pergunta dessa daí. Calma, eu vou explicar também a pergunta, o comando e a resposta. Bom, olha só, ele me deu duas superfícies. A primeira, essa daqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E a segunda superfície, na verdade, é uma função, né? Z igual a x vezes y. Ok, bora aqui para o quadro agora. Gente, olha só. Ele está me dizendo que eu tenho uma curva. Essa curva, ela é a interseção de duas superfícies. Ele me dá aqui as duas superfícies. Aí ele quer saber se essa minha curva, ela é contínua. Como é que a gente vai fazer? Eu vou primeiro parametrizar essa minha curva. O que é parametrizar? É descrever uma curva através de um único parâmetro, que a gente chama de parâmetro t. Isso que é parametrizar.
Se você reparar, na aula passada a gente fazia o contrário. Eu tinha uma função vetorial tridimensional e eu queria achar o gráfico dela. Mas como é que eu fazia o gráfico dela? Eu transformava ela em duas superfícies e fazia a interseção. Não é isso que a gente fazia? Para cada superfície, eu tentava tirar o t e virar, por exemplo, equações assim. Aí depois eu fazia a interseção e virava a curva. Aqui já é o contrário. Ele já me dá as superfícies e eu vou tentar chegar na minha função vetorial. É isso que eu vou fazer. Não tem uma única forma de parametrizar uma curva. Pode ter mais de uma forma, não tem problema. Eu vou tentar fazer pelo menos uma delas. Então, olha só, gente. O que é parametrizar uma curva? Eu vou tentar aqui escrever x, y e z a partir de funções de t, do parâmetro t. Por exemplo, poderia escrever x como sendo e elevado a t. Eu poderia escrever y como sendo t quadrado. Eu poderia escrever z como, sei lá, 1 mais t. Poderia escrever assim. Mas a pergunta é, isso daqui é a parametrização dessa curva, que é a interseção dessas duas? Não. Sabe por que não é? Porque se isso aqui fosse, de fato, uma parametrização, ela ia satisfazer essas duas condições. Olha para a primeira condição. Me diz que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 4. Se eu pego esse x aqui, ó, elevo ao quadrado essa função, depois eu pego essa outra função, elevo ao quadrado e somo as duas, isso vai dar igual a 4 para todo t? Não, não vai. Ah, pessoal, mas é impossível então. Não, não é impossível. Vamos lá, vamos pensar numa função que se eu fizesse isso daqui ia dar 4. Aliás, vamos lá, para ajudar a gente aqui. Se fosse 1 aqui, se ao invés do 4 fosse 1, você saberia dar um valor para x e y? Você teria uma função que é ao quadrado, mais outra função ao quadrado é igual a 1? A função cosseno e seno. Né? Então, ó, poderia colocar x como cosseno t, y como seno t. Porque esse ao quadrado mais esse ao quadrado é sempre igual a 1. Ok, você vai dizer, tudo bem, professor, mas eu não quero que dê 1, quero que dê 4. Tá, mas o que adaptação eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o 2 na frente. Posso colocar o 2 aqui e o 2 aqui. Agora assim, ó, faz x ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado, mais 4 seno ao quadrado vai dar 4. Agora, e o z, gente? O z eu não preciso nem pensar muito, sabe por quê? Porque já me diz aqui, ó, z é igual a x vezes y. Se eu já disse quem é o x, já disse quem é o y, então quem vai ser o z? Vai ser x vezes y. Vai ser 4 vezes seno vezes cosseno. Tá? Então, ó, isso daqui, de fato, é uma parametrização para essa curva. Eu também poderia escrever essa curva a partir de uma função vetorial. Então, a minha função vetorial é em x, 2 cosseno, em y, ela é 2 seno, e em z, ela é 4 seno t, cosseno t. Agora sim, você consegue me dizer se essa função aqui, que representa a curva, o gráfico dela, ela é contínua? Sabe, né? Por quê? É só olhar cada componente. Então aqui, essa função cosseno vezes uma constante é contínua? É. Essa daqui é contínua? Sim. E essa daqui? Também. Então, todo mundo é contínuo, então sim. Resposta, a curva é contínua. Acabamos de provar. Através de uma parametrização. Por isso que eu digo, essa questão ela é legal. Porque ela envolve uma parametrização. Gente, eu já cansei de colocar uma questão dessa em prova. De verdade, de parametrizar. E muita gente não faz porque não lembra, não faz nem ideia o que é. Né? Sendo que eu explico todo semestre, eu explico essa questão aqui, o que é uma parametrização, como é que você faz. Às vezes eu dou até o mesmo exemplo, bem parecido. Tá? Então aqui, ó, já estou avisando vocês. Mas não esqueça de estudar todas as aulas, tá? Mais uma vez estou falando para vocês isso daí. Tá, então agora vamos falar de derivada. Já tem 20 minutos, então dá para falar de derivada ainda. Bora falar de derivadas de funções vetoriais. É que eu não vou me delongar muito, você já deve imaginar por quê, né? Porque
Você já deve até imaginar como é que calcula a derivada de uma função vetorial. Derivada de funções. Vocês vão ver, gente, que agora a derivada e a integral, ela vai ser muito rápido que a gente vai ver, né? Porque uma vez que você já entendeu que o limite é calculado como o limite de cada função componente, obviamente, já dando spoiler, que a derivada e a integral também vão ser assim. Tá, mas vamos lá. Como é que a gente vai definir uma derivada? Bom, a derivada de uma função vetorial, colocar como alfa' no ponto A, ela nada mais é do que esse limite aqui, ó. Uma derivada, ela é um limite, né? Isso aí você já sabe. E qual é o limite? Esse daqui. O mesmo que você fazia em cálculo 1. Ou seja, αt menos alfa aplicado em A dividido por T menos A. Tudo bem? Essa é a nossa definição de derivada, que é a mesma definição também do cálculo 1, só que agora envolvendo funções vetoriais. Aí tá, só que só não esqueça que isso aqui, ó, são vetores, né? Você sabe subtrair vetores? Sabe. Você subtrai em cada função componente. É possível pegar um vetor e dividir por um escalar? É também, por um escalar é. Só você pegar cada componente e dividir pelo escalar dela. Por esse escalar dela não, né? Pelo escalar que você colocou aqui. Então daria isso aqui, ó. Ficaria assim, limite de... Olha como é que ficaria essas operações aqui. Ia ficar x1 de t menos x1 de a dividido por t menos a. Depois, aí, isso com cada um, né? x1, x2, x3, até chegar em xn de t menos xn aplicado em a dividido por t menos a. O limite disso aqui. Então, depois que eu fizer essas operações aqui, ia dar isso daqui, o meu vetor final. E calcular o limite desse vetor final aqui, você já sabe, é calcular o limite de cada componente. Gente, mas da feita que eu calculo, por exemplo, o limite disso daqui, isso aqui não é meu quociente de Newton da derivada, isso aqui não é uma função escalar, esse x1 aqui, cada função componente não é uma função escalar. Então, quando eu jogo o limite para cá, isso aqui é a derivada da função daqui. Assim como é a derivada da função dessa. Então, no final, ó, vai dar isso aqui. Isso aqui vai ser a derivada de x1 de t, vai ser a derivada de x2 de t, até a derivada xn de t. Bom, isso que eu estou fazendo aqui já é a proposição, né? Já é o teorema, porque a definição mesmo de derivada é esse limite aqui. Só que a partir dele eu já consegui provar que para calcular a derivada de uma função vetorial, basta calcular a derivada aqui, ó, de cada componente. Pronto. Então, ó, agora não tem mistério, gente. Se eu pedir para você, ó, vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo bem rápido. Se você tem aqui, ó, αt igual a t quadrado, tangente de t e e elevado a t. Imagina que você tem essa função vetorial. Aí eu peço para você, calcule a derivada dessa função vetorial. Aí quem vai ser a derivada? Ora, a derivada vai ser a derivada de cada componente. Quem é a derivada de t ao quadrado? É 2t. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Quem não lembra, só usar a regra do quociente aqui, né? Já que a tangente ela é seno sobre cosseno. Usa a regra do quociente, você vai chegar nesse resultado aqui. Secante ao quadrado. Derivada de e elevado a t. E elevado a t.
Pronto, acabou. Você já pode sair daqui dizendo que você sabe calcular o limite de uma função vetorial e a derivada de uma função vetorial. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas propriedades também de derivada. E depois eu ainda quero, se der tempo, falar da parte geométrica da derivada, né? O que é a derivada? Geometricamente falando, o que é a derivada de uma função vetorial? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Falamos agora sobre derivadas. Está aqui a nossa definição. Ó. Tem as duas versões, né? Tanto usando o acréscimo H, quanto usando aqui o T menos T0. No caso, eu usei o A. Mas nos dois casos aqui, esse limite aqui a gente define como sendo a derivada de uma função vetorial. E aí a nossa proposição, né? Que se a nossa função é derivável, então calcular a derivada dela é calcular a derivada de cada função componente. E algumas propriedades. Primeiro, a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso também você já tinha em cálculo 1. Tudo aqui, gente, é muito parecido com o cálculo 1. Por isso que é fácil. Porque você já até sabe cálculo 1. Outra, derivada múltiplo escalar. Se você tem um escalar aqui dentro da derivada, ó, ele pode, se você quiser, você preserva o escalar e multiplica só com a derivada da função. Isso também você já tinha em cálculo 1. Olha só, derivada do produto por função escalar. Então, se você vai derivar uma função escalar vezes uma função vetorial, isso aqui é igual a derivada da função escalar vezes a função vetorial, sem derivar, mais a função escalar vezes a derivada da função vetorial. Isso aqui é a regra do produto, só que é adaptado aqui para uma função vetorial e uma função escalar. A mesma ideia, derivada do produto interno. Se você vai derivar um produto interno, produto escalar, isso aqui vai ser derivada de alfa escalar com beta, mais alfa escalar com a derivada de beta. De novo, a regra do produto, mas agora com o produto escalar. O mesmo vai para o produto vetorial. Se você vai derivar o produto vetorial entre duas funções, isso aqui é igual a derivada de alfa vetorial com beta, mais alfa vetorial com derivada de beta. Outra, regra da cadeia. Se você tem aqui uma composta de uma função vetorial composta com uma função escalar, e você vai derivar isso daqui, então vai ficar a derivada de alfa, ainda composta aqui com a função escalar, vezes a derivada da função escalar. E agora alguns exercícios. Esse aqui eu não vou fazer, porque eu já fiz um bem parecido no quadro, né? Aí com vocês. Então fica para casa. Agora esse daqui eu quero fazer, que esse daqui é interessante porque tem uma aplicação. É mais por causa disso mesmo. Vamos lá, segundo exercício dessa parte aí. Olha só que interessante. Eu até comentei com vocês isso na aula passada. Você tem uma função que é a função posição de uma partícula. E o que ele quer da gente é para a gente determinar a velocidade dessa partícula. Então, gente, vamos lá. Quando você vai estudar essa parte da cinemática, você aprende que, na verdade, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais. Apesar de que no ensino médio, muitas vezes, a gente vê ela com grandezas escalares, porque está estudando movimento, retilíneo uniforme, uma única direção, tá, mas elas são grandezas vetoriais. Então, por isso que aqui, esse aqui está falando de vetor posição. Vetor posição está aqui, uma função vetorial. Isso aqui é uma grandeza vetorial. E ele pede a velocidade. Só que você já sabe qual é a definição de velocidade instantânea. A definição é que a velocidade é a derivada da posição. Então, nesse caso aqui, o meu vetor velocidade vai ser a derivada, deixa eu escrever aqui, né? Vai ser a derivada do vetor posição. Aí, derivando isso daqui, derivada da constante é 0, derivada de t é 1, derivada de t quadrado é 2t. Bom, o problema não pediu, mas a gente vai calcular também a aceleração, o vetor aceleração. Então, você já sabe que o vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então, o que eu faço? Derivo de novo. Então, vai dar 0, 0 e 2.
Então, é só, nesse caso aqui, a minha partícula tem aceleração constante. Ou seja, o vetor aceleração, ele é constante. Aí, seria interessante também, numa questão dessa, se eu pedisse para... Acho até que eu já cobrei isso aqui em prova uma vez. Seria interessante se eu falasse assim, gente, no instante t igual a zero, no instante inicial, t igual a zero, como era a posição, a velocidade e a aceleração da partícula? O que a gente pode fazer? Aqui, ó, é só jogar para t igual a zero. Então, quem é o vetor posição? É colocar assim, né, com a setinha. Acho que eu não estava colocando com a setinha. Então, quem é o vetor posição inicial? Ou seja, quando t igual a zero, como é esse vetor? Vai ficar 1, 0 e 0. E a velocidade para esse mesmo instante, instante 0, como é que ela é? Ela vai ser 0, 1 e 0. E como é a aceleração para esse mesmo instante? A aceleração é constante, né? Então é 0, 0 e 2. Então agora eu posso até desenhar essa situação dessa partícula. Então olha só, eu coloco aqui, vou fazer o meu vetor posição, ele é 1 em x, 0 nos outros. Então digamos que aqui é 1, então esse daqui, ó, é o meu vetor posição, esse que eu fiz de rosa. Aí, em cima desse ponto final, que é a minha posição, eu vou desenhar o vetor velocidade e o vetor aceleração. O vetor velocidade, ele é 0 em x, 1 em y, 0 em z. Então, é um vetor, ó, apontando para cá. Esse aqui é o vetor velocidade. Esse rosa aqui é o vetor posição. E nessa mesma posição aqui também, nós temos a aceleração. 0, 0 e 2 em z. Então, ela aponta para cima e ela tem o dobro do tamanho desses aqui. Então, a aceleração aqui. Tá? Lembrando que esse ponto aqui é o ponto 1. Então, gente, olha só. Daqui, claro que as funções aqui, a função velocidade está variando aqui, né? A função posição também. Mas aqui dá até para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo. Se eu fosse... Aqui eu paralisei o tempo, né? Parei o tempo. Pá, instante inicial. Eu estou aqui. A partícula está nessa posição. E eu te pergunto, para onde que ela vai caminhar? Ela vai continuar caminhando na direção do eixo X? Não. O vetor velocidade está apontando para onde ela vai caminhar. E o vetor aceleração está apontando para onde ela vai tender a caminhar, né? Já que a aceleração vai puxar, nesse caso, para cima. E a aceleração, ela é constante. Então, a partícula, como se ela fosse caminhando assim. E aí, claro, a gente vai ter que fazer um estudo melhor para ver como é o movimento dela. Mas, pelo menos nos instantes iniciais, é isso que está acontecendo com ela. Deu para entender? Bom, então, é isso. Agora, para finalizar nossa aula, já tem muito tempo ainda, 15 minutos, quero falar sobre vetor tangente. E aí acaba. Acaba o conteúdo. A gente vai tentar resolver uma questão. O vetor tangente, ele é justamente a ideia geométrica da derivada de uma função vetorial. Então, vamos falar agora aqui de vetor tangente. Para isso, vamos dizer que eu tenho uma função vetorial, uma função alfa, e eu tenho o gráfico dela. Aí o gráfico dela seria algo mais ou menos assim. Algo assim. E aí, gente, eu vou fixar aqui um ponto para ela. Deixa eu fixar esse daqui. Esse daqui é o vetor que eu vou chamar de alfa de T0. Ou alfa de A, né, que é o que eu estava chamando anteriormente. E aqui eu vou desenhar um outro vetor. Esse vetor aqui é o vetor alfa T. Aí, olha só, o vetor alfa A,
ele é constante, tá? Porque A é uma constante, então ele está parado aqui. Já esse outro vetor αt, ele está se movimentando. Então, de novo, eu quero que esse vetor αt, ele se aproxime cada vez mais do meu vetor αa. Aí eu também vou fazer aqui o vetor diferença, que nem eu fiz anteriormente. Então, você já sabe também, ó, que bem aqui você tem o vetor diferença, que nesse caso aqui é o vetor αt menos αa. Tudo bem? Aí, olha só. O que vai acontecer se esse vetor aqui, ó, estiver se aproximando desse? Aí você já vai me responder, professor, se esse vetor estiver se aproximando desse, esse vetor aqui vai ficar cada vez menor até ele desaparecer. Mas se eu, ao invés de definir ele assim, eu definir ele dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, eu quero mais espaço. Eu pegar esse vetor e dividir por um escalar, que é o escalar t menos a. Ora, isso aqui não é o nosso quociente ali, que vai dar origem à definição de derivada? Quando eu divido ele por esse escalar aqui e me aproximo dele, ele já não vai mais desaparecer. Por quê? Porque por mais que esse daqui esteja diminuindo, aqui embaixo também está diminuindo. E se esse limite existe, limite desse quociente existe, isso aqui vai me dar um valor, não nulo. Provavelmente não nulo. Mas perceba aqui, ó, o que vai acontecer conforme vou me aproximando daqui. Esse vetor aqui já não vai mais desaparecer. No final, eu vou ter um vetor assim. Deixa eu colocar de outra cor. Quando eu chego próximo desse ponto aqui, ó, eu vou ter um vetor assim. Coloquei aqui esse vetor azul. Esse vetor azul, gente, nada mais é do que a gente vai chamar de vetor tangente. Por quê? Porque ele é o vetor diretor, olha só, ele é o vetor diretor da reta tangente a esse ponto aqui. Então, se eu fosse pegar a reta tangente a esse ponto, esse vetor, ele me dá a direção dessa reta. Deu para entender, gente? Então, como a gente vai se aproximando, esse vetor aqui, ele é um vetor diretor da reta tangente, então a gente chama ele de vetor tangente. Ou seja, a derivada da função vetorial nada mais é do que o vetor tangente naquele ponto que a gente está calculando. E é isso. Ah, outra, não falei. Agora que você já entendeu isso daqui, se eu te pedisse para calcular, olha só, se eu peço para você calcular a equação da reta tangente, dessa reta tangente aqui, será que a gente já consegue fazer isso usando funções vetoriais? A resposta é sim. Como? Gente, em cálculo 2, para você desenhar uma reta, estou falando de reta tangente, estou falando de uma reta, você precisa de quê? De duas informações. Quais são elas? Do vetor diretor e do ponto. Será que, se eu tenho uma função αt e eu quero descobrir a reta tangente em um ponto t0, será que eu consigo? Bom, eu tenho o ponto dessa reta? Tenho. Quem é o ponto da reta? Ele é são as mesmas coordenadas do vetor alfa t0. Porque o alfa, nesse caso aqui, o alfa A, ele começa na origem e ele termina nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele coincide tanto com o gráfico da função quanto com a reta tangente. Sim ou não? Então, esse vetor aqui, ó, as componentes dele me dão o ponto da reta. Então, já tenho o ponto. E o vetor diretor, eu tenho? Tenho. Quem é o vetor diretor da reta tangente? É o vetor tangente, ou seja, é a derivada da função. Então, eu tenho o ponto e eu tenho o vetor diretor, que é a derivada aplicada nesse ponto. Então, quem é a equação da reta tangente? Olha só. Então, quem é a equação da reta tangente? Ela é isso aqui, ó. Ela é um ponto qualquer igual a alfa t0. Aqui eu não estou sendo tão rigoroso matematicamente, tá, gente? Porque o alfa t0, isso aqui eu estou colocando ele como se fosse um ponto, mas eu sei que ele é um vetor. Mas em termos de coordenadas é a mesma coisa, por isso que eu estou colocando assim. Então vai ficar alfa t0 mais lambda alfa linha de t0. Então, se eu tenho a minha função,
eu consigo achar o ponto da reta e eu consigo achar o vetor diretor, que é a derivada da função naquele ponto. Tá? Então, com apenas uma função, você consegue achar a equação da reta tangente em qualquer ponto dela, usando essa expressão aqui. Tudo bem? Bom, se tiver tempo, a gente vai resolver pelo menos uma questão disso. A gente tem muito tempo. Vamos lá. Última parte aqui, vetor tangente. Então, a gente está falando aqui está só falando o que é uma curva suave, uma parametrização suave, mas isso quer dizer que ela não tem pontas, enfim, ela é algo que não tem descontinuidade, digamos assim. Então, está aqui a mesma ideia que eu mostrei para vocês agora, do vetor tangente. E bem aqui eu já falei que a derivada da função, que a gente chama de vetor tangente, ele é justamente o vetor diretor da reta tangente. Então tá aqui, bora resolver esta questão e acho que a gente vai encerrar a aula com essa questão. Depois eu vou passar uma questão para casa, né, não estou passando para vocês, e a gente vai continuar o resto na próxima aula. Mas bora resolver pelo menos essa daí. Olha que ele pede. Determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva 1 mais 2 cosseno t, 3 mais seno, no ponto com o valor do parâmetro t igual a π sobre 3. Tá, então t igual a π sobre 3. Então, bora lá, gente. Para essa questão, ele quer o vetor tangente e ele quer a equação da reta tangente. Isso quando o parâmetro t igual a π sobre 3. Bom, como ele quer o vetor tangente, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar a função e fazer o que com ela? Eu vou derivar. Então, se a gente pede o vetor tangente, você vai pegar a função e derivar a função. Então, ó, eu vou pegar esta função, alfa, e eu vou derivar a função. Aí aqui vai dar, derivada de 1 é 0. Aqui, derivada do cosseno é menos seno. Ainda tem esse 2, tá? Vai ficar menos 2 vezes seno. Aqui, derivada de 3 é 0. Derivada do seno é cosseno. Ó, então essa daqui é a derivada da minha função. Ela me dá o vetor tangente para cada ponto. Só que ele quer em um ponto específico. Qual é o ponto? Esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor de t e jogar na derivada. Isso é o vetor tangente. Então, vou até escrever aqui, ó. Vetor tangente. Bom, o vetor tangente vai ser alfa' de π sobre 3. Gente, π sobre 3 equivale a 60 graus. Tá? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vai ficar menos raiz de 3. E aqui, cosseno de 60 é meio. Tá? Então, esse daqui é o meu vetor tangente. Agora, vamos para a reta tangente, equação da reta. No caso da equação da reta, eu preciso de um vetor diretor. Isso eu já tenho, é esse daqui. Agora falta um ponto. O ponto. Mas o ponto, como é que eu acho ele, gente? É pegando esse parâmetro e jogando em onde? Na minha função. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu quero... Aliás, vou fazer aqui embaixo, depois eu já vou colocar aqui a equação da reta. Então, eu vou pegar esse mesmo parâmetro e vou jogar na minha função alfa. Então, alfa de π sobre 3. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. Bom, eu já sei que o cosseno aqui vai dar meio. Meio vezes 2 é 1. 1 mais 1 é 2. 2. E aqui, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 mais 3. Então, 3 mais raiz de 3 sobre 2. Pronto. Com essa informação e com essa informação, eu consigo desenhar a equação da reta tangente.
equação da reta tangente. Ó, vamos desenhar as equações paramétricas. Como a minha função é bidimensional, só vai ter x e y. Então, eu vou escrever x igual, y igual. Aqui, primeiro, eu vou colocar as coordenadas do ponto, que coincidem com as coordenadas da função. Daqui, ó. Então, em x é 2, então vou colocar aqui, ó, 2. Em y é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, é isso aqui. Pronto. Aí agora eu vou colocar junto com o parâmetro. Gente, se você reparar aqui, ó, eu usei o parâmetro lambda, tá? Por que eu não usei o parâmetro t, que a gente já estava usando antes? Porque eu já estou usando t para as funções vetoriais. Por isso que eu usei o lambda agora. Então aqui vai ficar lambda e lambda vezes as coordenadas do vetor diretor, que está bem aqui. Então, em x é menos raiz de 3. Eu vou colocar aqui menos raiz de 3. Em y é meio. Meio. Acabou. Essa daqui é a equação da reta tangente. Tudo bem? Assim, o problema ele não pede, mas ia ficar mais legal ainda se a gente desenhasse a reta tangente. Aí ia ser legal, né? Como é que seria? Bom, a gente poderia, para ficar uma coisa bem completa mesmo, desenhar o gráfico dessa função aqui, tá, gente? Isso aqui você consegue fazer tranquilamente. Isso aqui, ó, se eu fosse desenhar o gráfico, ia ficar assim, ó. Ia ficar x menos 1 sobre... Eu vou fazer rápido, porque a gente até já fez uma dessa aqui em sala, na aula passada. Igual a cosseno. E y menos 3 igual a seno. Ó, a gente ia elevar ao quadrado, todo mundo, e ia somar. Aí no final ia ficar assim, x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 1. A gente já fez essa, né? Isso aqui é uma elipse. Então, faria aqui nossa elipse, marcaria aqui o ponto 1, marcaria aqui o ponto 3. Em x, eu ia colocar 2 unidades para o lado. Em y, eu ia colocar 1 unidade. No final, ia ficar alguma coisa parecida com isso daqui, gente. Tá? Aí, eu quero desenhar ainda a reta tangente. O que eu faço? Eu desenho esse vetor aqui, as coordenadas dele coincidem com um ponto. O ponto da reta. Então, eu ia fazer 2 em x e y3 mais raiz de 3 sobre 2. Aí, você ia dar algo mais ou menos por aqui, ó. Dá um pontinho mais, porque aqui é 1, tá? E aqui é 3, então vai ficar um ponto aqui. E nesse ponto aqui, eu ia posicionar esse vetor aqui, ó, que é menos raiz de 3 e meio. Então, ó, pensa no vetor, ele é menos raiz de 3, então nesse sentido aqui, e mais 1 sobre 2 em y. Então, ia ser um vetor mais ou menos assim. Eu ia posicionar ele bem aqui. E aí, obviamente, que ele me dá a direção da minha reta tangente. Aí aqui, pronto, desenhei a situação. Claro que eu não fui tão rigoroso por causa do tempo, né? Mas isso aqui é só para você entender como é que você chegaria no desenho final, né? Juntando tudo que a gente aprendeu na aula passada, o que a gente aprendeu na aula de hoje. Pronto, agora eu trouxe aqui o desenho, mas eu queria, além do desenho, aqui no slide, ó, essa daí, essa elipse, tá aí o vetor tangente, e eu queria, gente, só passar isso aqui para casa. Tá? Então, determine o vetor tangente, a reta tangente, a essa curva nesse ponto. Se possível, né, desenhe, faça o desenho, né, faça o gráfico da função vetorial, depois faça a reta tangente lá no gráfico. Tudo bem? Até mais.